Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Riqueza Além do Dinheiro. E aqui hoje esse podcast está muito rico. Quem está aqui é a minha querida Marúbia. Marúbia, se apresente para nós, por favor. Olá, pessoal. Marúbia Gavasso, sou consultora de empresas focada no desenvolvimento da consciência do líder e do empresário para que ele atinja aí o nível máximo e chegue na lucratividade. Maravilhosa. Marúbia, então já vou começando aqui com uma pergunta bem direta para o empreendedor. A gente está aqui, vivendo aqui no meio aqui, em que a gente vê muito o eu presa, que é aquele momento em que o empreendedor, ele faz tudo. Sim. Então, em que momento que esse empreendedor fala, não, agora eu já tenho uma empresa e não uma eu presa, né? Tipo assim, que ele tem que estar ali preso para o negócio funcionar. Mari, eu vou jogar isso ainda para você. Primeira coisa é ver os números. Ali ele vai começar a entender. Porque hoje em dia até os empresários, até de pequenas empresas, até médias empresas, eles têm um pouco de dificuldade em tentar entender como que funcionam os números da empresa. Então, a precificação dele, se ele está realmente, o quão consciente que ele está do lucro e faturamento. Porque muitas empresas, empresários do eu preso, eles estão faturando, só que eles estão naquela bola de neve, tipo, como é que eu vou fazer, como é que eu vou controlar? Então, eles não têm a clareza do que precisa ser feito para entender aquele ponto do quando que eu virei uma empresa, quando que eu preciso colocar mais uma pessoa. E às vezes ele coloca uma pessoa só porque ele não está tendo a clareza suficiente, ele precisa de braço operacional, mas às vezes é só um pouco de falta de direcionamento do operacional. Às vezes não precisa de uma pessoa a mais naquele momento. Sim. Ele precisa parar, entender ele como empresa, aí sim, ele vai entender o que está acontecendo ali, para onde, qual caminho que ele deve ir, ele tendo uma estratégia clara. Aí sim ele vai entender quando que ele virou essa empresa. Porque tem pessoas que faturam muito alto, faturam bem e vivem bem sendo eu presa, sempre. Exatamente. Sempre. Isso aí depende muito do desejo dele. Eu acho que é mais também está assim, mais focado também do objetivo pessoal da pessoa. É ter uma empresa grande com 200 funcionários ou talvez ter uma empresa ali pequena, com 3, talvez, né? Exato. Isso é muito importante nos dias. Eu vejo, e muito depois que eu terminei o meu mestrado, que a gente começou a analisar muitos projetos, né? E nesses projetos, como eles eram em várias pontas do mundo, a gente começa a entender as culturas diferentes. E aí o objetivo diferente. Tanto aquele livro, Psicologia Financeira, quando eu li, eu achei muito interessante, porque o que é o dinheiro para a pessoa, depois a questão do ego, e como que leva isso. Porque a gente vê muito pessoal vendendo um iate, eu quero um iate, eu quero um avião, eu quero algo nesse sentido. E nem sempre é o objetivo que vai queimar, que vai te fazer inteiro. Claro. E o empresário, ele precisa tomar consciência disso. Exatamente, o que é importante, né? O que é importante. Para o momento dele. Marúbia, tem uma frase que todo empresário, principalmente, né, fala: o olho do dono é que engorda o gado. O que você acha dessa frase, Marúbia? Cara, essa frase, no início, ela funciona. Porque pra mim é controvérsia. Porque no início, claro, o dono tá ali, ele vai incentivar, vai querer fazer, vai estar com aquele fogo todo. Daí a coisa realmente funciona. Só que depois de um tempo, se a intenção é crescer, é ter uma empresa, depois de um tempo o dono muito em cima da empresa, ele vai atrapalhar. Porque se ele está tendo que estar lá, porque precisa dar sempre resposta, porque ele precisa ter que decidir, é porque ele não preparou ninguém para ter a liderança ali, não preparou ninguém para estar substituindo. E basicamente, se ele está fazendo isso, as pessoas também não têm tanta coragem de dar opinião, de trazer essa parte mais participativa, né? E é ideal o dono estar participando, fazendo, olhando, só que aí ele tem que ser opcional. Daqui a um tempo ele tem que a empresa tem que estar organizada e crescer de uma forma que ele consiga aparecer estrategicamente, um dia no dia da reunião, num dia aleatório que ele quer passar na empresa, conversar com as pessoas, conversar com as lideranças, conversar com quem está ali, que eu falo ali no chão de fábrica, porque vão ter percepções completamente diferentes. Ele vai saber disso, vai saber se a cultura dele está sendo feita. Sei. Perfeito. Marúbia, boa parte do nosso público aqui, do podcast Riqueza Além do Dinheiro, são as pessoas que são empreendedores e que estão já migrando para a empresa mesmo, Legal. Né? Então, no seu caso, assim, esse empreendedor que está ali sozinho, às vezes, muito sobrecarregado, ele consegue encontrar uma pessoa para ajudá-lo. Nesse ponto,
como ele pode ganhar essa confiança de passar também o core da empresa? Porque às vezes a pessoa fala assim, se eu entregar demais, eu posso ser traído. Isso é muito real. Cara, é muito real, acontece muito, sim, mas também é um medo que eu acho que tem que trabalhar bem a confiança, a autoconfiança do empresário. E eu vejo muito isso aqui, tá? Das pessoas terem medo de, já foram passada a perna, alguém já passou a perna, ou eu vou fazer e vou... Então, além de eu acho que se proteger energeticamente, ter um ponto de apoio de fé mesmo em relação a isso, e fazer a coisa de uma forma amarrada que você nunca vai conseguir controlar o que as pessoas são. Você não vai, você vai conseguir controlar aquilo que você é e aquilo que você quer para sua empresa. Tá. Mas o caráter, Mari, a gente não consegue controlar. Então, assim, eu acho que, por exemplo, se você fosse contratar, Mari, você ia contratar alguém muito foda naquilo que ele faz tecnicamente, mas teu santo não bateu com o dele, você não sentiu aquela coisa boa, ou você ia contratar alguém que... Cara, essa pessoa de caráter, o caráter dele não é tão bom tecnicamente, mas ele tem um puta de um caráter. Claro que o caráter, né? Pelo menos o primeiro feeling, né? Que às vezes também... Porque é treinável, Mari. É treinável. Então, se você realmente quer que aconteça, você vai... Por exemplo, primeira coisa, pra quem é empreendedor, o que eu falo pra eles é assim, ó, foca na tua essência. Por quê? É isso que vai construir a cultura da empresa. Muitos empreendedores se perdem, que eles estão crescendo, porque, claro, principalmente empreendedor, ele começa a buscar referências, ele tem referências de sucesso, que ele quer fazer aquilo. Quando ele começa a se conhecer internamente, ele tem a consciência de quem ele é, e o que é importante para ele, o que ele não abre mão. Porque mesmo que ele seja um empreendedor muito pequeno, mas que pense grande, ele tem que saber o que ele não vai abrir mão, aquilo que ele não negocia, o que é inegociável para ele. Então, isso é inegociável, ele vai automaticamente atrair essas pessoas, ele vai sentir, ele vai saber as perguntas que ele vai fazer pra ter uma pessoa, não é pegar assim, o fulano, essa minha amiga vai me dar uma mãozinha, vai me ajudar. Sim. Isso pra mim é um grande erro de pegar, é informal, mas poxa, é a tua empresa, cara, é o teu profissional. Então, por que você vai colocar algo que você quer replicar com alguém que, vou dar uma ajudinha aqui, vou dar uma ajudinha ali? Pensa profissionalmente nesse sentido. Sabe, pensa sempre como cara, essa aqui é a minha empresa, eu tô dando meu sangue aqui, é o meu sonho. Contrata alguém que realmente, ou pega uma parceria de alguém que tá de acordo com aquilo. Porque não vai ser igual você não vai pegar uma pessoa que vai ser, exatamente, eu quero uma Mari 2, eu quero Marubia 2. Eu queria uma Marubia 2. Eu também queria uma Mari 2 também. Mas por quê? A gente quer que as coisas sejam feitas do nosso jeito. Do nosso jeito, verdade, Marubia. E sobre essa questão, Marubia, desse pequeno empresário contratar familiar, o que você acha disso? Esses primeiros funcionários tem que ser alguém da família? Porque assim, quando esse pequeno empresário, ele tá colocando alguém da família, essa pressão de que podem me roubar, pode pegar a minha ideia, parece que ele está se blindando. Por outro lado também, quando não está desempenhando o papel, o trabalho, é difícil de desvincular, de despedir. E aí? Exato, pra mim é bucha. Colocar a família? Eu acho que é bucha. Por quê? Você consegue demitir? Dificilmente a pessoa consegue demitir. E se a pessoa é aquela que já consegue dizer não para familiar, para alguma relação que pode estar tirando você do foco, talvez para ajudar no início, entendo. Mas para contratar alguém para fazer, você vai conseguir demitir teu familiar se lá na frente ele não tiver performando? Perguntas às vezes que recebo, eu tenho alguém de confiança que tá X anos comigo e agora eu quero mudar, daí a tua cabeça tá numa forma diferente. Pode ser que você tenha, sei lá, um irmão, um tio, um primo, alguém que é muito pra frente, que tá muito contigo, mas isso é o caráter, é a entrega, é a pessoa. Agora você só pegar um familiar, eu acho que é problema. A maioria das vezes é problema. Dificilmente a gente cresce aonde nós nascemos, aonde as pessoas não enxergam de diferente. Mari, você é a mesma de 2 anos atrás? Não sou. Nem um pouco. Mas as pessoas que te conheceram lá, eles têm uma foto sua. De como eles te conheceram e acham que você ainda é assim. Sim. Então, a mesma coisa eu vejo, por exemplo, eu saí do Brasil há um tempo. Muitos amigos e pessoas que me veem lá, eles têm a fase daquela Marúbia. Eu tava numa fase completamente diferente da minha vida. Pensamento completamente diferente. Então, se essa pessoa evolui junto contigo, ok. Mas você vai conseguir demitir? Então, você acha, então, que é mais seguro para esse pequeno empresário, esse empreendedor, arriscar mesmo ter a ideia dele
levada por esse funcionário do que colocar alguém familiar só por essa proteção. É isso, Marube? Sim, até porque eu não acho que é tanta proteção não, né? Porque a gente vê cada família aí que é ranço, que leva, minha filha, que leva a ideia assim, que briga, que... Nossa Senhora. Então, eu acho que é de pessoa, Mari. Tá. É sobre pessoas. Eu acho muito que é sobre pessoas. E acertar isso tá no jogo. Tá no jogo. Não tem como, Mari. Lidar com pessoas proteção, não tem, né? Como. Você saber exatamente, você vai ter que ir no feeling, e eu vou te falar, cara, o feeling do empresário é o joelho ralado, é a mão calejada, é o contrato que esqueceu de botar uma cláusula, vai e aprende no meio do caminho, e aprende mais rápido quem tem alguém que já passou pelo caminho, que daí tem espelho, mentores, tem consultoria, tem algo que vai te ajudar, porque já viu todo esse cenário acontecer, e daí fala assim, olha, cuida aqui, dá uma olhada aqui, vai por este caminho, aí sim, mas se é sozinho, Mari, é ali, ó, é ralado, é botar cotoveleira, joelheira, capacete e ir pro jogo. É verdade, Marube. E sobre a questão, Marube, de sociedade, o que você acha para quem está começando a fazer sociedade, pegar, dividir, né, o peso que é também o início de qualquer empresa, é muito pesado. Ou você acha que a pessoa leva tudo no peito sozinho? O que você acha? Tá, né? eu sou a favor de levar no peito sozinho. E depois você ir contratando, organizando. Sim. Agora, sociedade, se é para fazer sociedade, tem que ser muito mais organizado, tem que ser muito mais detalhado do que um contrato no papel, do que um contrato de casamento. Nossa. Não pode deixar nada sem estar escrito. E atenção, antes de começar. Antes de começar. Porque assim, antes de começar é mil amores, tudo certo, a gente vai ser parceiro, vamos falar lá depois. E cara, Mari, por que as pessoas têm dificuldade com isso? De botar no papel, tipo, é a tua empresa, aí você pensa que, Mari, a gente tá fazendo uma sociedade. Vai ser uma coisa milionária, vai ser uma puta de uma ideia. Aí eu não vou dividir, daí é uma coisa que lá na frente vai assim, mas daí eu tenho, claro, vai crescer time, vai crescer empresa, tudo vai mudar. A gente não tem o controle, a gente sabe de como tá começando. Como uma empresa vai desempenhar, você não sabe. É verdade. E como eu vou desempenhar na minha função, como você vai desempenhar na sua função, a gente não consegue dizer tão bem. É verdade. Então, Mari, quando você coloca ali a sociedade, você tem que estar muito clara qual é a tua responsabilidade, qual é a responsabilidade da pessoa, qual é a participação de cada um, e tem que fazer adendo de contrato. Porque senão, o que acontece? Um tem mais paixão, tem mais tesão pelaquela empresa, o que vai acontecer. Aí tem um que acontece, por exemplo, se um não é casado, casa. Aí muda os planos, aí começa a não dar tanta atenção. Isso tem que estar alinhado, tem que estar alinhado. Aí fica, sabe, aquele que disse, daí conversa, não consegue dizer um não. Sim. Aí não consegue falar, daí começa a criar o quê? Começa a alimentar o monstro, né? Você alimenta o teu próprio monstro. Fala assim que a gente tem que resolver monstro, primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Começa a alimentar. É uma coisa que eu não falei, comidinha pro monstro. Ele vai crescendo, até um dia que o pessoal surta, ou estoura, briga, daí, daí bafão, termina a sociedade, o que eu vou fazer? Porque ele me roubou, porque eu fazia mais. Você vai ver sempre o ponto do teu lado. Mas se você não comunica aquilo, qual é a tua responsabilidade sobre aquilo também? Claro. Você sabe? Eu sou prova disso, que sociedade, Marúbia, quando a gente não coloca vírgula por vírgula no papel... Conta mais, Mari. Dá muito ruim. Infelizmente, quando eu cheguei aqui na Inglaterra, 6 anos aqui atrás, eu trouxe um bom dinheiro para começar aqui. E aí, eu arrumei um sócio para uma empresa. E no final, ele me roubou 100%, porque eu confiei nele 100%. Então, assim, só que naquela altura... com aquela visão. Com aquela visão, com a minha ingenuidade, né? De, não, é o meu amigo, eu estou confiando. A gente conversou, eu assinei o papel, mas não fui eu que fui levar o papel para registrar, entendeu? Então, o que você falou aí, de colocar tudo no papel, mas um conselho que também eu partilho da sua opinião não faça sociedade, comece sozinho. Vai ser pesado, vai ser pesado. Você vai dormir pouco, muito menos. Vai dormir pouco, vai perder os cabelos também. Mas olha, acredite, você é capaz. Se você foi capaz de ter uma ideia, né, Marúbia? Exato. É capaz de executar essa ideia. E vai fazendo madura bem a ideia, né? Matura aquilo, entende bem, daí vai direcionando. Aí, às vezes, quando se precisa de investidor, às vezes é produto, né? Às vezes você precisa de um técnico, você precisa...
de suporte, contrata os experts. Exatamente. Sabe, contrata as pessoas que precisam para você ir desenvolvendo aquilo. Que fica fácil de desvincular, né? Totalmente. Se a parceria não está funcionando, olha, não preciso mais do seu serviço. Totalmente. E não... Eu, nessa questão de sociedade, Maria, eu estava atendendo uma empresa, uma consultoria, e era um shopping muito bonito, um shoppingzinho assim. E o que acontece? Amigos de mais de 20 anos, mais de 20 e tantos anos, e eles abriram um shopping juntos, que era o sonho, ter um negócio. E nessa historinha, aconteceu o quê? Ela saiu do trabalho, eles fizeram o aporte de dinheiro, fizeram diferente, né, a quantidade de valores que cada um colocou, só que ela abriu mão do trabalho e foi se dedicar totalmente ali ao negócio. Sim. E ele vinha só de vez em quando, fazia... Então, e daí, claro, às vezes ela não conseguia dar conta de tudo, do administrativo, ela não era boa no administrativo, só que vocês não sentaram pra conversar, sabe? Sim. Pensa depois no rolo que foi, por quê? Ele já não queria mais aparecer, ele queria viajar, daí ela começou a cobrar que ele precisava ajudar, que não tava dando, que ela tinha aberto mão, aí não tinha um salário fixo, porque daí é o valor da empresa, daí não dividiram exatamente o que era o valor para um. De repente ele começou, como eles tinham acesso à conta, ele veio assim, não, mas essa aqui deu tanto esse mês, ele começou a tirar dinheiro da empresa. E ela ainda não tinha o salário em si. Eles não sabiam quanto que podia. Sim. Aí foi uma briga generalizada, estão com processo na justiça, não se falam mais. Eita. O cara jogou até coisa na frente da loja, e era um lugar bonito, tá? Não, loucura. Por uma coisa... O que é tratado não sai caro. Não sai caro. Qual é a dificuldade das pessoas profissional falar, tipo, friamente? Tipo, é papel, é contrato. Sim. Não bota emoção nesse momento. A emoção é na hora de se botar o teu negócio, mas na hora do papel ali, ó, é preto no branco. Por quê? Preto no branco e sempre priorizando ir sozinho, né, Maru? Também acho. Vai sozinho, mete o pé sozinho. Mete o pé sozinho, acredite. E Marube, e nessas pequenas empresas, quando elas estão nessa fase, né, inicial, que eu acho até os primeiros 5 anos podemos considerar uma fase inicial, né? Sim. Não tão consolidada. Pode ser, agora depende. Hoje a gente vê bastante startups também, né? Ou quando consegue um investimento e faz uma coisa grandiosa. Mas tirando isso, sim. 5 anos no mínimo 2 anos a pessoa tem que entender que aquela empresa, praticamente, o dinheiro não é dela. Não é dela, é da empresa. É da empresa, sabe? Sim. E depois, Marube, que essa empresa já está começando ali esse crescimento, qual é o maior gargalo das empresas que você considera atualmente? Não estou falando de empresa muito grande, como eu te disse. O nosso público, eles são mais empreendedores ou empresas pequenas. Sim. Pequenas até médias. Sim. E o gargalo que tu diz para depois crescer. Exatamente. Qual tem sido, assim, essa dificuldade desse empresário que você tem visto aí nas suas consultorias? Maior dificuldade é organizar o operacional. Maior dificuldade. Conte mais sobre isso. Porque eles começam a crescer, começa a ter um bom faturamento, e depois começa a ter um faturamento, claro, começa a vir mais, tem que contratar algumas pessoas, fazer mais parcerias, e aí o dono, o empreendedor em si, ele não consegue estar em todos os lugares. Claro. E o operacional começa a falhar nesse meio do caminho. Tanto de toda essa parte chata, que é a parte chata, que eles não gostam do administrativo, de fazer, é a primeira coisa que o empreendedor ele tem que dar uma olhada. Porque se ele vai expandir, igual às vezes fala assim, teve uma empresária que me perguntou, olha, eu tô saindo e eu quero ir para Londres, eu quero abrir replicar. Aí a primeira pergunta que eu fiz para ela é o seguinte, você é uma empreendedora, ela só tinha ela na empresa e mais uma pessoa que ajudava, e ela queria vir pro mercado onde ela não conhecia ainda. Quem mora aqui na Inglaterra sabe o quão diferente é Londres do interior. Sim, com certeza, completamente diferente. E aí a primeira pergunta que eu fiz para ela é o seguinte, você tem alguém que seja você não adianta, um corpo não ocupa 2 espaços ao mesmo tempo, não adianta. É verdade. Você não vai conseguir se replicar. Sim. Então você tem alguém já pronto que vai conseguir ser você quando você não tá lá? Ela vai assim, não, primeira coisa a fazer, como que você vai ter, como que ela vai começar, tem noção do trabalho que ela ia ter? Sim. Da incomodação, porque ela ia abrir, ela ia aumentar, porque estava dando muito certo onde ela estava. Só que ela não treinou alguém, ela não tem alguém espelho para que ela possa estar lá. E a pessoa que ela tinha ali fazia as coisas, mas era totalmente dependente dela. Ela não consegue resolver sozinha, solucionar as coisas sozinha. Então a primeira coisa é organizar. E eu falo assim, é ele ter consciência, porque o empreendedor, ele tem a faca e o queijo na mão, cara. Porque assim, ó, ele tem tesão para fazer o negócio,
ele vira tudo, já é brazuca, porque brasileiro, ele transforma tudo que ele quer. Se ele quer, ele transforma. Ele vai atrás. Brasileiro, ele faz, cara. Pode ver aqui, quando você bota o brasileiro, se o cara é bom e faz bem feito, Mari, ninguém segura. É verdade, Maru. Ninguém segura. O brasileiro tem um molho diferente. Sim, mas tem um molho diferente, consegue. E é um bichinho que não adianta, a gente faz rindo, faz piada. Sim. Entendeu? Depois ri dos surtos. Sim. E continua. Essa é a visão que eu vejo do empreendedor e do empreendedor. Sim. Total. E quando você começa a pensar na consciência, tipo assim, o que realmente eu quero fazer? Então, o que eu convido ao empreendedor, Mari, e quem tá fazendo isso, é olhar para dentro. É olhar para si realmente. Eu quero, por que eu quero expandir? Por que eu quero crescer? O que tá errado? Porque o mais difícil é as pessoas olharem qual é o principal para resolver. Se ele identifica o que é, se é operacional, se é o financeiro, se é a liderança, qual é o calo ali, onde está doendo, sim, resolve aquilo, busca especialista para resolver aquilo, ou pega alguém que é muito bom naquilo, resolve aquilo, porque vai dar uma clareza. Ninguém é bom em tudo, Mari. Não é. Ninguém é bom em tudo, não adianta. Marúbia, e também às vezes eu vejo também que para esse empresário, ele precisa de oferecer mais dinheiro para esse funcionário de confiança. Ele não pode colocar aquele salário padronizado. Sim. Você partilha dessa ideia também? Olha, eu acho que a empresa tem que ver como ela tá, né? Se ela tá saudável ou não. Sim. Caráter vale muito. Claro. Eu sou dessa opinião. Sim. Porém, tem uma base de mercado, Mari. Então, né, tem que estar baseado na base de mercado. Mas, tipo assim, essa pessoa de confiança, porque assim, se a pessoa oferecer igual a base do mercado... Não, igual não, tem que ter um atrativo tem que ter um atrativo, tem que ter. Inclusive, às vezes, eu até aconselho a alguns dos meus alunos uma pequena porcentagem de lucro. Porque assim, motiva mais, além daquele salário base que o mercado está pagando, uma pequena porcentagem, porque aí esse funcionário líder, que é quando esse dono vai de férias, quando esse dono está em outro país... Ah, não, completamente, isso aí tem que ser valorizado. Porque assim, às vezes também tem aquele empresário que ele é tão mão de vaca. Ai, não, pelo amor de Deus. Então, tipo assim... Aí já fala assim, ó, vaza. Não, vai botar, é chefe. Além de ser, o chefe tá ali, o cara é empresário, ainda é mão de vaca, não, Mari. Aí, pra que você vai se dedicar? Não é? O cara vai dar tchau, dar assim, o cara vai passar, vai dar aquele panetonezinho tímido no Natal... Não vai convencer a vencer a camisa, não, aí é difícil, não, tem que valorizar. Nesse sentido, Mari, tem a base no mercado, que ela tem que ser, que eu falo assim, respeitada pelo quê? Claro. A pessoa tá se desenvolvendo, tá evoluindo, às vezes você mesmo pode desenvolver cada vez mais esse líder, você pode dar direcionamento de curso, mas sempre direcionado pro teu benefício da empresa, né? Essa pessoa também vai gostar. E agora você pensa assim, ó, não pode ter cabeça pequena falando, eu vou desenvolver e daqui a pouco ele sai. Sim. Ou se ele começa digamos assim, ter mais conhecimento, ele começa a se desenvolver, você vai ter que aumentar a régua. Você não vai contratar um júnior, mesmo com caráter bom, e querer que ele tenha um salário de sênior. Então, se você pega uma pessoa que já é sênior, cara, você confia, eu ia agradar pra caraca. Eu ia agradar muito. Eu ia realmente trazer, tem oportunidade, entrou algo maior, direciona um valor para ele, direciona um percentual, ou dá algo que seja sentimental, para ele saber o seguinte, cara, aqui, eu confio em você, você faz parte dessa empresa. Às vezes você sabe, se você tá próximo da tua empresa, você sabe que o sonho dele, sei lá, é ir no teatro com a esposa, ou levar... Imagina você chegar do nada pro cara, ó, você tá de folga esse dia aqui, pega esse ticket do teatro, leva lá, organiza isso. Cara, isso aí às vezes é mais do que um bônus, dependendo da situação. Dependendo da situação. Cativa mais porque pega pelo emocional, né, da pessoa. Exatamente. Legal, Marúbia. Realmente, eu acho que para ter bons funcionários, tem que abrir mão tem que ser bom. De parte do lucro também. E quando o chefe for reclamar do funcionário, vê assim, como é que você é como chefe? Já olhou pra você? Você queria ter como chefe? Aí eu vou falar que às vezes eu queria mais ou menos me ter como chefe. Mas eu queria muito uma Marúbia. Depois fico pensando, meu Deus. Não tem outra Marúbia. Meu Deus, não tem. Mas assim, como que vai ser liderado pela Marúbia também? Sim, é verdade, Marúbia. Marúbia, e esse empresário, ele tá trabalhando muito. Às vezes 14 horas por dia. Às vezes não para descansar. E por que dói tanto esse empresário parar para pensar no negócio? Ego.
Conta mais sobre Ego. isso, Mário. Mário, eu fico assim, ó, chocada com a quantidade que as pessoas, dificilmente elas querem olhar pra dentro de si. Por que um cara, vou fazer assim, ó, dar exemplos aleatórios aqui. Uma pessoa, ela é foda pra caramba naquilo que ela faz. Sim. Vou pegar um exemplo, finanças ali. Ele é muito bom na finança, ele vai, resolve, faz, acontece, aí ele tira título, ele resolve a finança, ele chega lá, um relatório da empresa, ó, eu fiz, aconteci, tá aqui. Resolveu o do cara lá. Mais fácil. Um cara é técnico, sei lá, um programador. Ele vai lá e resolve todos os problemas da empresa, ele ganha medalha, ele faz aquilo, faz, acontece. Só que quando você entra na empresa, o que acontece? É você, é a tua empresa, é você mesmo. E aquilo que você vai repassar para as pessoas é o que você transmite. Então, tipo, é a energia que você transmite, é o conhecimento que você transmite, e o que a pessoa fala que a pessoa é o ego? Porque ela fala assim, cara, eu já fiz essa empresa, eu já fiz, eu já passei, por que eu vou olhar pra mim? Tá tudo certo. Por que eles não querem entender onde eles possam ou precisam melhorar? Entendi. São pouquíssimas pessoas que têm essa consciência. Então, a coisa que fala, quando o empreendedor, ele entende o poder da consciência, dele entender que ele precisa parar para olhar para si, porque, Mari, olha só, ele trabalha 14, você falou ali, ó, 14 horas, um exemplo. Ele tá trabalhando 14 horas. Se ele pode parar um dia no mês, 3 horas, 4 horas, e ele redesenhar todas as estratégias, ele aprender a fazer a estratégia, colocar o passo a passo do que ele precisa, pegar e resolver os monstros, bater no peito e falar, não, isso aqui tem que ser resolvido, endereçar aquilo, e aí ele começa a trabalhar e consegue trabalhar, sei lá, 7 horas por dia, e daí mesmo que um dia ele tem que trabalhar mais, aquilo tudo já tá organizado, já tá endereçado. É a coisa que eu falo pro pessoal, ele fala assim, nossa, mas era isso. Cara, olha pra si, olha pra dentro de si e da sua empresa, porque daí nisso, Mari, ele começa a descobrir que ele tá trabalhando muito, trabalhando errado, e batendo no peito ainda falando, eu sou foda, cara, eu tô trabalhando pra caramba, eu não tenho tempo pra nada, não tenho tempo pra nada. Por que as pessoas continuam romantizando isso? Eu fico de cara. Sim. Eu fico de cara, que eles ficam romantizando demais, porque claro que tem que se dedicar, claro que você vai trabalhar mais, mas tem o tempo, viva enquanto isso. Vai ter um momento que eu vou ter que me dedicar mais ou menos, mas isso aí do empresário toda hora ficar falando, não, trabalhei isso, trabalhei aquilo. Por quê? E eu acho que muito que tá vindo a geração Z pra dizer que isso também não cara, a gente não quer desse jeito, não. Deixa vocês doido millennium aí se virar, trabalhar igual não sei o quê, porque a gente não vai fazer dessa forma. Vamos trabalhar bem, mas vamos trabalhar um pouco mais saudável, sabe? Entendi. Marúbia, e o empresário brasileiro tem mais essa cultura de trabalhar muito? Ou o europeu também tem essa cultura de trabalhar muito? Porra nenhuma, Mari. Olha, sinceramente, eu vou te dizer, o Brazuca, ele trabalha demais. Eu acho que ele trabalha demais quando ele se dedica. Sim. Agora, o europeu, não é falar mal dos europeus, não. É uma cultura diferente, questão de trabalho. Conta pra gente essa questão do empresário em si. Ele não tem essa loucura que o empresário brasileiro tem, que o brasileiro, ele é muito trabalhador. É muito trabalhador, demais. O brasileiro trabalha. O beijo trabalha. E até essa coisa que eu falo, a gente tem que parar de romantizar isso. De achar que, nossa, não tenho tempo, não. E realmente porque a gente entra naquele turbilhão, e quanto mais a gente começa um projeto novo, Maia, começa um projeto novo, como é que não é? Nossa, que loucura, é das 7 da manhã às 11 da noite. Exato, a mesma coisa, às vezes eu pego e falo assim, o que eu tô fazendo? Eu tenho que parar e falar assim, nossa, o que eu tô fazendo? A parar, né, Marúbia? Tem que parar, tem que escolher um dia ali pra parar. Sim. E aqui na Europa, o que eu vi estudando os projetos em outros locais também, é extremamente cultural, Mari. É muito cultural. E aqui eles têm o tempo deles. Eles falam assim, se você não descansa, você não produz. Se você descansa, você não vai. Eles não acreditam, eles já tá na cultura deles que não é ser proativo, não é trabalhar. Eles acham que sim, eu tô trabalhando errado, tô trabalhando demais. Não, peraí, eu quero viver. A maioria das pessoas, eles querem viver. Então, os encontros entre pessoas, não que eles não tenham uma dedicação, eles só acham que é perda de vida ficar trabalhando tanto. Sabe? Para eles é diferente a forma que eles veem. Eu tenho um amigo, até um empresário aqui, que ele é europeu, e ele falou que ele só queria contratar brasileiros. Porque ele viu quanto mais ele tinha brasileiro no time, menos ele precisava trabalhar. Veja isso. Olha só como é que é diferente. E até não falando agora de empresa em si, mas de pessoas dentro de um projeto, pessoas dentro de empresa, eu vejo que o pessoal a maioria quando o brasileiro chega tem que desacelerar.
Entendi. Ele tem que desacelerar para chegar no ritmo. Fala assim, tipo, né, vamos, daquela coisa. Daí você começa, opa, peraí, tem horário para parar, o de almoço, não tem, pega, conversa, meia hora dando bom dia de manhã, perguntando como é que tá. Então, são realidades diferentes. E quem diz que não funciona o negócio na Europa? Claro, é uma outra cultura, né, Cultura, Maru? é só uma forma de ver. Por isso que eu vejo, mudou muito a minha cabeça depois do mestrado, por isso, porque foram tantas culturas, foi um choque de realidade diferente de negócios, e são negócios lucrativos e tem faturamento, e pode ser, e tem expansão, e tem os seus problemas também, e tem as coisas a melhorar, independente de pequenos empresários ou outras empresas, que eu falo, cara, a gente tem que meter o louco e fazer a coisa do jeito que a gente quer mesmo. Claro, entender o mercado, que eu vou atuar, tá consciente daquilo, Claro. mas e se pra mim é importante trabalhar menos, direcionar, porque o que não pode é querer tudo ao mesmo tempo, porque a gente não consegue. É verdade. Mas, Mari, é muito disso. Cara, eu sou fiel, falo assim, cara, escolhe o que tu quer, mano. Resolve aquilo que você quer, como que você quer, porque daí você vai, mesmo assim, você vai galgando, você já vai direcionando desde o início a sua empresa. Então, se você ficar nessa loucura, eu vou trabalhar muito, mas durante quanto tempo? Endereça isso. Claro, quanto tempo que aguenta. É. Os meus alunos, Marúbia, da mentoria, é obrigado tirar um dia da semana para descansar. Nossa, é mais que total. Eu obrigo, porque senão eles querem ligar o relógio e quer ir, sabe? Eu falo, não, um dia, pode ser durante a semana ou final de semana, mas um dia sem atender telefone, sem mandar um e-mail, sabe? Então eu fico ali acompanhando eles, falando, vocês estão tirando o dia do descanso, porque eu acho que é até bíblico, né? A pessoa descansar um dia. Tem que descansar, gente, nossa, tem que descansar. Ai, Maria, eu acho que eu vou falar, se não descansa, a gente já tá falhando, tá todo mundo doido. Eu falo assim, ó, tá todo mundo doido. É verdade. O povo já tá lidando com milhões de coisas. Excesso de tela, excesso de informação. O povo não quer mais aprender. Tentar tirar a praticidade. Então, por isso que quanto mais a pessoa olha pra dentro e entende o que é bom pra ela, quando que é bom ela descansar, sabe? Exato o que você falou, cara, tá certíssimo, Mário. Tira um dia, que seja 2, que pessoas às vezes precisam de mais. Mas coisa, eu falo até questão de comida. Eu consigo ficar muito tempo sem comer. A minha irmã, se ela ficar mais do que 3 horas sem comer, ela já come, nossa, ela tá sempre com lanchinho, sempre, porque o corpo dela funciona daquele jeito. Ela entendeu que funciona daquele jeito. Saber, né, como ela mesma funciona. E eu vejo que as pessoas, elas forçam muito. Eu vejo até próximo, em casa, e como as pessoas, elas às vezes não entendem dos limites. Eu mesmo. Mário, eu sou uma pessoa que eu tô falando aqui porque eu sei, funciona. Mas eu mesmo fui até o meu limite. Eu cheguei na época que eu estava estudando, fazendo mestrado, fazendo consultoria, eu estava trabalhando, estava fazendo tudo. Falhei. Falei assim, cara, não tem como. Chega uma hora que o teu corpo vai fazer isso aqui, ó. Você não vai descansar, querido? Ó, bum, eu descanso por você. Desliga, né? Desliga. É verdade. Marúbia, mas também eu acho que essa dedicação super de 14 horas por dia desse pequeno empresário, também é aquela questão de ter tudo ali centralizado, que ele tem o medo, né, de partilhar, como nós iniciamos aqui a nossa conversa. E então, assim, quando que esse empreendedor, ele percebe que chegou nesse ponto? Para onde que ele tem que olhar? Olhar para dentro. Pro cansaço dele. Do cansaço dele, olhar para dentro, o que ele precisa e o que ele tá perdendo. Talvez ele fazer uma pergunta, eu tô fazendo isso aqui, é meu sonho, eu vou continuar, vou persistir, mas o que eu tô perdendo de vida agora? O que eu tô fazendo que me fazia tão bem que eu não tô fazendo agora? Então, tira um tempinho pra isso. E, Mari, agora com inteligência artificial, vai ajudar muito nessa questão operacional. Vai ajudar muito pra tirar isso. Então, ele tendo alguém que vai direcioná-lo nesse sentido, e ele desafogando o operacional, ele já vai conseguir ter uma visão. Depois ele só se dedica a entender a estratégia, a fazer, né, entender dentro de si qual é a estratégia que ele vai colocar lá, que a coisa vai fluir muito melhor. Porque imagina, ele vê tudo organizadinho, vê as coisas acontecendo, ele já faz aquela rodinha, né, tá vendo a roda rodando ali, ó, a coisa vai fluir, Legal. E vai ter bastante, já tá acontecendo. Eu tô organizando algo também em relação a isso, para desafogar total o empreendedor, para tirar essa parte que ele vai conseguir
ver, ele vai ver. E se ele quer trabalhar às 14 horas, porque tem hora que a gente fica tão empolgado que a gente trabalha mesmo, trabalha rindo. É verdade. Mas é importante que no outro dia a gente descanse um pouquinho, né? Dá aquela... Ou come uma coisinha que você gosta, se dá um mimo, né? Um mimo, se mime. Se mime. Maruvi, e qual é a diferença exata entre um dono que delega de verdade e um dono que apenas delarga o seu negócio? Nossa, sabe que a diferença é, quem delega, ele ensina e desenvolve, ele realmente é um líder, e ele não se importa que a pessoa tá aprendendo, porque também é aquela coisa assim, ó, se o cara tá sabendo mais do que eu na minha empresa. Mari, a coisa mais inteligente que tem é você contratar pessoas mais inteligentes do que você na área que você quer que a pessoa desenvolva. É verdade. Tem coisa mais inteligente do que isso? Eu saber que eu não sou boa em tudo e que minha empresa vai crescer. Eu quero que a minha empresa cresça muito, e eu vou contratar alguém que é melhor do que eu naquilo que eu não desenvolvo tão bem. Não adianta, Deus não deu tudo pra todo mundo, não. Escolhe aqui, ó, cada um pega uma coisa e a gente tem que se complementar. Não adianta. Aí o que acontece? Se ele faz isso, aí sim, ele entendeu, pra mim ali ele entendeu o jogo. Sabe, não fica pensando, porque pra mim é pensamento pequeno, ficar pensando que, essa pessoa vai se desenvolver, depois e se ela me largar, e se ela... Você fica gastando tanta energia nisso, que você, cara, se for, vai com Deus, não era pra ficar aqui não. Então, sabe, e delargar é no sentido seguinte, o cara que delega faz essa parte boa, delega, treina, coloca alguém ali que ele sabe que vai responder por ele, da forma que ele responderia, com o caráter, né, da empresa, com a cultura ali da empresa. E se ele delarga aquele cara, que ele pega alguém, ele até paga bem, ele pega um cara, só que daí ele deixa a responsabilidade, mas ele não direciona. Aí depois é aquele que gosta, que fala assim, tudo eu. Eu tenho que ele resolver. Nossa, essa empresa não vai pra frente se eu não estiver junto. Sim. Sabe, é uma coisa que eu tava olhando assim, cara, essa pessoa... Esse empresário, ele precisa entender que ele está delargando, e ele não admite que ele precisa treinar, que ele precisa direcionar, é tempo investido, e a maioria das pessoas que estão começando, eles acham que é tempo perdido porque eles estão dentro de uma confusão, sabe, eles estão dentro da confusão, então, tudo que é desenvolvimento, esse tempo de desenvolvimento, tempo de estratégia, é tempo ganho, você diminui no mínimo uns 30% do que você ia fazer, porque as coisas estão claras e organizadas. É verdade, Maruvi. E você tocou num ponto aqui essencial. Entender da inteligência artificial vai salvar muito tempo, né? Muito! Nossa, muito. Sim. Você já está aí indicando ferramentas para os seus empresários? Ou... Sim, nós estamos lidando, na realidade agora está vindo muitas ferramentas e junto com a consultoria, a gente identificou quais foram as dores ali dos empresários em si e cara, pra que você ter várias ferramentas, né, que daí as pessoas, tem tanta coisa que eu mesmo falo assim, gente, eu não vou mais me atualizar desse jeito de todo dia, não tem como. Sim. Eu tenho que ver a Levante, porque daí, todo mundo vai correr pra cá, todo mundo corre pra lá, agora aconteceu isso aqui, agora tem alguma coisa, é tanta coisa, mas eu fico assim, não, cara, é isso de novo, e vai ser assim? Imagina agora, tipo, o Pietro que nasceu agora, o mundo pra ele não existe sem inteligência artificial, imagina quando ele tiver adolescente, como é que não vai estar o cenário. Então a gente não tem como prever. Então por isso que eu falo, vamos segurar o nosso material humano, entendendo a nossa consciência, a nossa essência, o que a gente quer, porque do resto a gente não vai ter controle. Sim. E aí o que tá vindo, vamos separar o que faz sentido e o que não faz sentido. Não sai comprando e fazendo tudo, porque você primeiro tem que entender o que você precisa e qual é a ferramenta que você precisa para a sua empresa naquele momento, para o objetivo que você quer. Ok. Sabe, porque eu vejo tanta coisa, tanta ferramenta, e daí, esse aqui não vale mais, cancela, pega outro, esse aqui não vale mais. Cara, o que tá acontecendo? O povo tá ansioso, claro, porque é muita novidade. Sim. O meu tico-teco às vezes dá uma falhada também, tipo assim, peraí, calma, vamos olhar. Porque é tanta coisa, Mari. Você não sente, às vezes, bêbada de tanta informação? Tipo assim, mesmo, é demais, né? Que a gente não sabe pra onde direcionar, porque todo mundo está gritando com uma bandeirinha. Não, por eu fiquei aqui, puta né? ontem, porque daí eu já recebi ainda a informação, não sei quem falou, já sei quem falou, pra mim. O chat GPT já ficou ferramenta de velho. Como? Aí eu bem assim, excuse me, já me falaram isso. Sério? Que eu disse, não, que as ferramentas novas estão muito melhores e que não sei o que lá. E daí eu assim, esse povo do TikTok. A gente mal aprendendo lá. Exatamente. Atualizar um prompt, né? Exatamente. Daí eu já, assim, agora que me acostumei, agora que eu peguei carinho, dei até nome pra ele, agora tá falando que não é mais, como assim? Não é, como assim? E a parte emocional, como é que fica? Como é que fica depois de gente, investir? O povo é terrível. Terrível.
Marube, eu vi que além de toda essa sua visão, sabe, nua e crua de negócios mesmo, você também é terapeuta holística. Sou. Mulher, quantas novidades. E como essa Tá escondidinha, a Marube é mistério. Nossa, Marube é mistério total. Essa grande empresária aí, tá agora terapeuta holística. E como essa conexão com a energia influencia o seu dia a dia e a sua intuição nas decisões e a forma como você lida com as pessoas? Mari. Tô curiosa. Ai, curiosa. Vamos tecer aqui, ó. Sim. Vamos conversar. Isso aconteceu, foi na loucura lá de 2020. Eu sempre fui uma pessoa que gostava muito dessa parte de se espiritualizar, de entender, fui até coroinha, fiz tudo, quando bati o sininho lá pro padre. Então, a minha mãe sempre foi muito, muito católica, e dentro da minha família tem diversas fontes de conhecimento religioso de diversas áreas. E aí eu cresci nisso. E depois de um tempo, quando eu comecei a morar sozinha, quando eu peguei minha primeira gerência lá em Brusque região, na época que eu tava lá no banco, e eu comecei a me conectar muito mais, porque assim, falta algo. Sabe quando você fala assim, não dá pra seguir, tem algo a mais. Entendi. Não tô à toa aqui. Sim. Só que não foi nada muito aprofundado. Então, para resumir, quando eu já estava morando aqui, quando veio a pandemia, que aí foi quando aquela loucura, que parece que foi, nossa, o que foi aquilo, né? Total. Que a gente viveu. Quando eu falei assim, gente, isso aconteceu mesmo? Né? E naquele momento eu passei por um momento absurdo, que foi o turco, da onde eu era supervisora na época, eu tava fazendo a faculdade, fazendo a minha segunda graduação aqui, e o cara que eu tava trabalhando, quando o governo começou a dar aquele suporte para as pessoas aqui, que daí tava recebendo follow, eu descobri que o cara tinha nos cadastrado, e olha aí a importância de olhar bem um contrato, são coisas que eu não deixo de fazer jamais agora. Ele colocou como se nós fôssemos part-time. E aí, na hora do follow, ele pagava o quê? 80% daquilo que estava no teu contrato. Porque quem pagava as taxas eram eles. Sim. E só que eu recebi o valor full. Então, depois foi toda uma confusão. Então, naquele momento, ele depois ganhou todo o aporte do governo. O que ele fez? Ele fugiu para a Turquia. Pois é. Eu acho que era 30 mil para as empresas. Era uma coisa assim. Sim. Então, ao invés de ele repassar e fazer o que ele precisava para os funcionários, ele resgatou o valor. E ele fugiu pra Turquia. Veja. Ali, pensa. Desonesto. Nossa, desonesto é a coisa mais educada que a gente pode falar nesse momento, Mari. É verdade. Vou começar a fazer aquele pi. Eu tô sendo polida. Não, mas foi uma coisa bem que foi muito tensa e que aconteceu junto. Na pandemia, naquele todo mundo dentro de casa. E aí eu assim, cara, o que eu vou fazer? Eu tava me sentindo perdida. Daí aquela coisa, sai, não sai de casa, não sai de casa, vai no parque, tem horário pra voltar do parque. Aquela coisa que, cara, sabe? E ali foi quando eu me conectei muito. Ali foi quando eu assim, eu vou estudar. E aí eu comecei a estudar bastante. Comecei a estudar diversas formas de entender a energia, os chakras, como silenciar, como tirar a ansiedade. Então, foram várias vertentes que eu fui me conectando. E ali eu comecei a fazer curso. Porque daí eu tava presa dentro de casa, eu comecei a fazer curso. Então todo mundo foi fazer um cursinho, foi fazer uma coisa ou outra, né, exercitar, então eu caminhava no parque, aí eu comecei a entender, me conectar melhor com os elementos também da natureza, tipo, que Deus está em todos os lugares, em todos os momentos, então a forma que cada um enxerga isso, a forma que cada um sente isso dentro de si, e como que eu trago isso hoje para os negócios, porque eu comecei a me enxergar de uma forma diferente, Mari. Porque antes eu era bem aquela coisa assim, sabe, vai, faz, acontece, faca na caveira, vamos fazer, bate meta, enlouquecida. E eu era muito rígida comigo e com as pessoas à minha volta também. Essa rigidez acabava passando, e é uma característica minha já. E aí eu comecei a me desenvolver, a me conhecer, a entender. Aí eu fui mexer no ego, eu fui entender o porquê coisas aconteciam, aí, claro, fazendo terapia, entendendo alguns tipos de traumas que nem sabia que eram traumas, que às vezes a gente acha que não é porque você não teve algo muito, muito tenso que aconteceu na sua vida que você não travou, aí que vem as crenças, que eu acho que isso vai muito de acordo com aquilo que você fala, não sei se tem ou não, mas de como você lida com o dinheiro, você ter mais conhecimento sobre isso.
Então, todas as áreas, e eu comecei a entender a Marubia diferente, Mari, daí eu vi que cara, não preciso ser assim, não preciso ser tão rígida. Eu posso me mostrar de uma forma diferente para as pessoas. Isso me ajudou a mecanismos de como sair de certas situações. Aí na empresa, antes de atender, eu faço os meus rituais ali de manhã, eu faço afirmações positivas, Mari. Às vezes, antes eu tirava sarro, tá? Eu vou te falar, gente, eu tirava sarro. Eu tirava sarro. Eu tive hoje que eu assim, ó, desculpa se ele estiver escutando isso, mas uma pessoa que estava na minha equipe, ele parava, que tinha feito um retiro e ele dava uma respirada, ele dava uma meditada, porque ele estava tendo ataque de pânico. Naquela época, eu era ignorante nesse sentido. Nossa. Eu não entendia, eu não conseguia, porque é aquela coisa, né? Você vai conseguir explicar para alguém que não tá pronto para receber? Tipo, você tá no segundo grau, você tá fazendo lá PA e PG, progressão geométrica, aritmética. Você vai conversar sobre esse assunto com uma criança que tá aprendendo o beabá? É a mesma coisa. Então, às vezes a gente quer forçar que as pessoas entendam o mesmo caminho, o mesmo nível de consciência que a gente está buscando. Então, isso é uma forma de empatia e também uma forma da gente entender que cada um tem seu tempo, tem seu caminho, e às vezes, e o que funcionou para mim, talvez nem sempre vai funcionar para os outros, porque são vidas diferentes, né? São vidas diferentes, isso. E nisso, Mari, foi o que eu passei ali, e daí eu comecei a colocar nos negócios, ali, que venham as pessoas certas, que eu consiga transformar esse negócio e elevar as vidas das pessoas. Vou fazendo as frases positivas, que me ajudou muito. Faço as minhas orações, faço minhas coisas, então eu consigo me conectar e aterrar. E às vezes quando eu tô muito espiritada, tô enlouquecida por aí, eu tenho que fazer o quê? Opa, Marúbia, volta, peraí. Aí eu tenho sempre que puxar o meu balãozinho, sabe? Sim. Volta aqui, Maru, vamos ver. Aí eu respiro, e aí faço aquela... Vamos conectar, vamos sentir o vento, vamos sentir o meu pé no chão, o pé na grama. Sim. Vamos entender o quão maravilhoso é o mundo. Vamos voltar e ver o que acontece. Então, para mim, não tem problema que não consiga ser resolvido. Não tem situação que a gente não consiga endereçar algo, trazendo essa parte de conexão e trazendo aqui a visão racional. Então, a gente não tem que desconsiderar o que nós somos como pessoa, porque não separa. Vida profissional e pessoal não existe separar. Não vem me falar pra mim, esse povo que fala na internet, que eles estão, pra mim, tão perdidos sim. Estão perdidos sim. Porque se eles não conseguem entender que nós somos um ser único. É verdade. Então, na boa, estão vendendo palhaçada. Pra mim sabe? Porque tudo que eu vi, Mari, e isso vem tudo que eu vi de pessoas, de projetos, de empresas, é sempre a pessoa em si. Então, se eu consigo me controlar, se eu consigo entender quais são as minhas feridas, como eu funciono, aí sim, eu acho que eu tenho a empatia, eu tenho o poder de transformar uma empresa, porque eu vou olhar para o dono, eu vou olhar para o líder, eu vou ter empatia de saber e entender qual é o nível que ele está de desenvolvimento e saber onde que ele quer levar a empresa para ele enxergar. Enxerga o caminho aqui, só que encontra onde cada um encontra de uma forma para aterrar. Tem pessoas, por exemplo, eu amo dançar também, são coisas diferentes, então eu acho que cada pessoa conseguir entender esse tempo. Então é isso que eu tento colocar também e conversar com eles de uma forma que eles consigam se entender. Isso me ajudou muito, Mari, mudou completamente, sabe? Eu agradeço muito de eu ter conseguido ir para esse lado. Sim. Porque hoje eu vejo uma outra Marúbia igual. Quem me conheceu antes, pegou a Marúbia do Apocalipse lá, apocalíptica, enlouquecida. Quem vê agora fala assim, que isso? Quem é você? Tá falando besteira. Assim, você não me conhece mais. Marúbia mudou, tá mais espiritualizada, né, Marúbia? Sim, e continua enlouquecida. Sim, mas uma loucura. Equilíbrio. Uma loucura domada, né? Sim. Que legal, Marúbia. E, Marúbia, você acha que o dono da empresa, essa energia que ele carrega, isso expande para os funcionários? Ou isso fica só ali entre ele e o core do business dele? Porque às vezes eu vejo as empresas tão parecidas com o dono. Nossa, Mari, muito. Não sei se você tem essa percepção, demais. Sabe? Tipo assim, às vezes eu conheço alguém, por exemplo, em um evento de empresários, vejo uma pessoa ali
calma, elegante, centrada. Quando eu vou visitar a empresa dessa pessoa, eu sinto esse mesmo ambiente. É exatamente Entende? isso. Aí eles Isso é ficam o quê? falando mal da própria empresa, que eu fico puto, fico indignada quando o empreendedor fica praguejando a própria empresa. Porque parece que foi a própria energia dele que atraiu. Exatamente. Não é? Oi, querido, se a empresa é tua, a confusão tá assim, por que será? E isso é difícil de fazer as pessoas entenderem. Cara, a gente real, transmite, né? é real, é muito real. Né, Marubi? A energia vem. Porque às vezes eu fico pensando, será que isso é só coisa da minha cabeça? Não. É Ixi, real, né? é real, é muito real, Mari. Porque você vai vendo padrões, ele vai colocando padrão. É a cultura, é o que ele é. Então é como ele é como pessoa, porque a gente não consegue separar. Sim. Ele se mostra como empresário, e aí isso começa a difundir. Entendi. E daí vai para a empresa, vai ficando naquele... E aí é o que acontece, pode botar uma pessoa muito boa, que às vezes é o que acontece, tá? Uma liderança muito boa, ou contrata alguém, ou tem alguém que consegue ter uma energia diferente, mas aquilo às vezes é sufocado, ou a pessoa não consegue fazer o que tem, porque a empresa tem que ser aquilo que o dono quer. Então se ele tá confusão, é normal a parte organizacional da empresa, operacional, tá, quando tá começando, quando tá, isso ok. Sim. Mas é dessa energia que a gente tá falando, de como ele leva as coisas. Se o cara pragueja tudo e reclama o dia inteiro, fala o dia inteiro, reclama de cliente, o que ele vai atrair? Mais disso, né? Sabe? Pra mim isso é muito claro, Mari. Eu sempre falo, Marubi, que não são as empresas que quebram, é o emocional do dono, né? Como eu trabalho nessa versão que dinheiro é emocional. Até queria escutar mais disso, Mari. Gostei. Então, não são as empresas que quebram, é o emocional do dono, quando ele já não consegue mais sustentar uma decisão que ele tomou. Ele vai... inicialmente, ele quer agarrar tudo com os braços e as pernas, depois ele vê que ele não consegue. Aí o emocional dele abaixa a frequência. E nesse momento é onde as empresas quebram. E, inclusive, tem várias empresas, tem várias pessoas que compram essas empresas quando estão falidas. E, às vezes, continua com o mesmo negócio, o mesmo core do negócio, o mesmo tipo de produto, no mesmo espaço, e com 2, 3 anos já está uma empresa milionária. Olha aí. Entendeu? Então, ou seja, é a prova que não são as empresas que quebram, são os donos, né? Essa energia. Exatamente. E que eu costumo falar que é o emocional. Então, Marúbia, essa abordagem que você está trazendo para as empresas, ela é muito necessária. Você tem noção da riqueza que você está oferecendo para os seus clientes, né? Sim. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Faz diferença não só, faz diferença para a empresa, para a vida do empresário e para qualquer tipo de expansão que ele quer. Sim. Sabe, porque eles pensam, às vezes, se ele pensa muito grande, às vezes ele começa e só quer crescer, ele não entende o quanto, como e o quanto isso custa. Aí chega no meio do caminho, eles veem, caraca, precisa crescer? Às vezes não precisa, às vezes você tá vivendo muito bem com aquilo que você tem. Exatamente. Então, trazer isso pra dentro, trazer o empresário entender, porque senão ele vai ficar frustrado. Porque às vezes ele tem uma situação, um negócio, claro, ele quer crescer, quer virar o fodão. Mas às vezes ele tá colocando algo e aquilo lá nem é exatamente o que ele quer. Exatamente. Às vezes daquele momento, talvez nem a felicidade mesmo, a coisa intrínseca dele, às vezes nem tá lá. Ontem eu estava fazendo uma aula da minha mentoria para um grupo de pequenos empresários e eu falei, talvez vocês tenham que agradecer a Deus porque vocês não ficaram milionários até agora. Eles olharam para mim, como assim? Eu falei, porque muitos de vocês aqui não estão preparados para sustentar os milhões. Verdade. Emocionalmente falando, verdade, não Mari. estão. Então, é o que você falou. O que realmente você quer? Então, tem uma parte na minha mentoria que é a construção do mapa pessoal da riqueza. Ou seja, baseado na história de vida da pessoa, o momento que ela está presente, os dons e os talentos dela, e aí ela vai desenhar. É uma parte bem chata, que os meus alunos... Ai, Mari, nossa, quanto tempo vai demorar para fazer isso? É o tempo necessário para você criar um plano para você seguir no seu ritmo. Sim. Para evitar essa loucura toda que a gente está falando aqui do estresse, de trabalhar 14 horas, de não tirar folga. Sim. A vida é leve, né, Maria? A vida, ela tem que ser leve pra gente. Tem que ser leve. E aceitar, né, o momento presente, e se não tá confortável, entender o momento presente e não aceitar a situação, que essa situação se perdure, né, mudar. Sim. Nós somos agentes de mudança na nossa vida, mas
Às vezes, aonde a pessoa tá achando que lá vai estar a felicidade, é assim, cara, tem que ser abundante, tem que ser próspero, tem que ter riqueza sim, tem que fazer as coisas que só realmente o dinheiro nos proporciona, mas de uma forma saudável. De uma forma saudável. E essa parte aqui holística que você vê das empresas, você também aborda os outros pilares ou só a questão financeira, essa estratégia dentro das empresas? A estratégia, não, só a estratégia de consciência mesmo. De consciência. De autoconhecimento e consciência, para que daí dentro disso ele consegue elaborar uma estratégia. A maioria muda a visão, a maioria começa a entender, só que esse processo eu consigo fazer dele olhando por si e ele decide. Que legal, eu não decido por ele, sim. Porque a vida é dele, né, da empresa dele. Agora, bota aqui a empresa, quer fazer o técnico, daí bota assim, não, quero fazer tal coisa. Ah, é técnico? Beleza, a gente vai lá e resolve. Ó, faz isso, isso e aquilo, você vai chegar em tal lugar. E às vezes o que acontece? Eles não conseguem fazer o passo a passo, seguir a estratégia, porque não era aquilo que realmente eles queriam, Mari. Entendi. É a coisa que a gente mais faz um planejamento estratégico gigante, faz horas fazendo aquilo. Quando uma super empresa gigante, ok, o CEO vai lá, faz junto, tem os acionistas, demanda o que precisa, e isso vai por escala, né? Vai demandando. Agora, uma empresa, que eu sou o responsável pela empresa, eu tô crescendo. Ah, qual é o meu planejamento? Onde eu quero chegar? Ah, eu quero crescer faturamento, eu quero crescer lucro, e o que é ok, vamos desenhar o que você precisa para chegar lá. Você vai ter que fazer isso, isso, isso e aquilo. Isso aqui tá tirando alguma coisa que é inegociável para você? Dentro desse caminho você vai conseguir seguir? Porque às vezes eles falam uma meta que não é exatamente aquilo que eles internamente querem que aconteça. Daí o que acontece? O caminho não vai chegar. Porque ele não vai conseguir fazer exatamente aquilo que precisa, entendeu? Então quando ele olha para dentro, ele tem a consciência da liderança, o que ele precisa para a empresa, ele ele sabe desenhar esse caminho estratégico para chegar onde ele quer, aí ele consegue seguir o caminho. Senão, muda tudo. Daí eles acham assim, ó, abrir uma empresa é ter um escritório. Você consegue conviver o dia inteiro com a equipe? Você é uma pessoa, você é de pessoas? Sim. Sabe, você vai estar lá, você cresceu. Ah, você tem saco para isso? Ah, não tenho, não era o que eu queria. Aí faz o quê? Faz todo um processo e depois tem que voltar atrás, porque você está tentando algo, buscando algo que não é aquilo que você quer. Que não é o dom, né, o talento dele ali nato, e a pessoa descobrir isso quanto mais antes, né, Maru? É melhor, nossa, poupa imenso tempo. Poupa muito. Maru, e aí, deixando essas metas, assim, não falando agora mais sobre essa questão de meta, e vamos falar agora desse impacto humano, né? Qual é a atitude simples que um líder deve ter no dia a dia para ele conseguir ajudar as pessoas nessa construção da carreira delas, né? Porque às vezes também a gente vê essa questão também muito das empresas, do empresário tá só focado nele, né? Sim. Sem estar preocupado também com o colaborador. Conheça quem está perto de você. Conheça. Tira um tempinho para conhecer quem está perto de você. Sim. Porque você pode criar uma relação somente profissional, tá tudo bem. Mas também não espere que ele vai dar nada além do profissional em si, vai ser uma relação fria. E o líder, ele precisa conhecer e desenvolver, sempre pensar em desenvolver. Ele tem que ter um tino, um interesse genuíno pela a pessoa em si, sabe? Entender quais são os planos da pessoa e até respeitar se às vezes os planos nem são ficar tanto tempo ali na empresa, ou se o plano é crescer para uma outra área, é você fazer aquilo realmente com dedicação, sabe? Quando o líder principalmente, o líder, ele precisa ser justo. Ele precisa ser justo. Ele tem que olhar, sabe? Porque quando você tá na empresa, você vê quais são e você trabalha para uma empresa, e mesmo que seja a sua empresa, você tem um objetivo. Então, você entender bem que a empresa tem números, tem datas, tem algo para ser entregue, que isso são feitos por pessoas, e que você é esse link. Então, que você vai ter que ter os números, vai ter que estar direcionado, você vai fazer a melhor forma possível, ser o mais justo possível e desenvolver as pessoas de uma forma que elas se sintam pertencentes e que traga aquilo que a empresa precisa. Que legal, Maruba. Essa visão mais humana, né? Exato. Eu acho que, eu sinto que às vezes o mundo nunca esteve tão humano, graças a Deus, que eu vejo muitas pessoas só falando de muita maldade, muita ganância, mas eu sinto um mundo
mais humano. E eu acho que são pessoas iguais a você que tá trazendo essa cultura, que tá batendo nisso, né? Sim. Não é só você, é sobre nós, é sobre todos, né? Exatamente. Exatamente. E quem não concorda, quem não tá nessa vibração, tá tudo bem, nessa cara. vibração. Tá tudo certo, cada um escolhe. Sim. Eu escolho ver e viver dessa forma. É a forma que eu escolhi. Então, nisso traz e me atrai pessoas, negócios, direcionamentos completamente diferentes. E é aquela que o povo ainda fala, né? Cara, os bons, eles não têm que se calar. Sim. Tem que falar, tem que botar pra fora mesmo. Independente do que vem ali, de pedrada ou sem pedrada, o que é, o que não é. Cara, são bilhões de pessoas no mundo. Então, é muita audácia a gente querer que todos concordem com a nossa visão. Então, a gente faz, e eu entendo que a gente faz pelo exemplo. Então, o empresário é pelo exemplo, é aquilo que ele faz dentro e fora da empresa. Então, porque ele leva a camisa da empresa, ele é a empresa. Então, é isso que ele não entende. Se você vê um empresário, você vê como ele é no restaurante, na reunião, e como ele é dentro da empresa. Cara, é completamente, você é um personagem, hoje em dia, principalmente com redes sociais, com câmera e com tudo, você consegue ser dessas pessoas, porque eu falo, não tem como. Não tem como. Então, você acaba atraindo, você acaba sendo, é aquilo que vai fazer as coisas funcionar e rodar. Que legal, Maruva. Então agora é que eu tenho uma pergunta aqui, pedrada, pra te fazer. Eita! Então assim, qual é a hora certa de demitir aquele profissional que ele é excelente tecnicamente, ele executa muito bem, bate as metas, é pontual, mas que destrói a cultura e o clima da equipe? Agora? Manda embora. Ok, então você acha então que esse lado humano supera É bucha, Mari. a praticidade? Sim. É bucha. Entendi. Deixou a maçã podre ali, você vai se incomodar, vai dar dor de cabeça, você vai perder mais pessoas se tiver mais pessoas. Ou seja, mesmo que ele tá entregando tudo. Cara, manda embora. Manda embora. Manda embora. Eu não fico. Ok. Não fico mesmo, Mari. Sério? Não fico. Mas e o lucro? Porque esse funcionário bom, ele traz um lucro muito bom para a empresa, né? Cara, mas se eu não sou boa o suficiente para segurar o rojão enquanto eu tiro esse funcionário e treinar alguém para colocar no lugar, para mim são ossos do ofício, vai acontecer. Sei. Mas para mim isso é algo negociável. Isso eu não negocio. É inegociável. Não é como dormir com um elefante na cama ali, não tem como. Eu não vou conseguir ficar com a minha cabeça descansada sabendo. Você não sabe o que ele vai fazer. Você não sabe qual vai ser a próxima. É perigoso, né? Mari. É um funcionário perigoso. É perigoso pra caramba, Mari. Eu não fico, eu não arrisco. Não arrisco mesmo, não arrisco. Não arrisco porque, olha... Não vai compensar, né, esse risco pela entrega dele. Já vi tanto de equipe, de pessoas, de você segurar ou fazer algo e depois você, cara, literalmente tomar na tarraqueta. Mano, não dá pra ficar, Mari. Descobriu, viu que é cagada, muito obrigada, direciona. E se quer ser legal, cara, direciona, elogia pela parte técnica boa dele e fala que tá dando choque na cultura da empresa, que por esse motivo dá um tempo, claro, não faz a coisa, né, não faça com os outros que não quer que faça com você, claro, dá o tempo pra direcionar, mas Maria, eu não fico. Tá Pode ser, vai doer ali no início, esse fulano, mas falta de caráter não é negociável de forma alguma. Você já teve alguma experiência em alguma consultoria ou mesmo ao longo da sua vida como empresária? Já. Tem algum assim que te marcou, que você queira partilhar? Já, sem comentar nomes. Claro, por favor. Sem comentar nomes, podemos. Sim. Mas na consultoria, a fala mansa é uma coisa que não me pega mais e aquela coisa, nem tudo que é luz é ouro. Que pessoas que são realmente grandes, que são pessoas que já estão bem direcionadas, que já têm até público, já são empresários, e eles querem tudo aquilo de mão beijada. Então eles usam da persuasão deles para obter do teu serviço, obter das tuas ideias, obter do teu material ali humano, intelectual, e depois eles não fecham, ou fecham contigo e depois falam que não tem contrato contigo e não te pagam. Eita. Isso acontece, já aconteceu, e aconteceu comigo. Então, outra coisa em questão de equipe, você tem a equipe totalmente direcionada, você cuida para fazer a cultura, para ser daquele jeito, e é um trabalho de formiguinha isso. Você tem um tempo que você conhece, vai desenvolvendo, vai fazendo, até eles entenderem que eles pararem de desconfiar, entender como você como que você trabalha, que
é face to face, assim, é na bola. Não tem problema em dar feedback, em falar aquilo que precisa ser dito, direcionar a forma que tem que ser direcionada. Pode ser leve, pode ser. Cada pessoa, quando você estuda pessoas, trabalha com relacionamento humano, você sabe que você vai atingir, não é todo mundo que vai gostar de mim, e que você vai atingir pessoas de formas diferentes. Comunicação diferente. Né? Sim. Tem pessoas que você pode meter o pé no peito, que a pessoa vai entender, valeu, e depois dali tá tudo certo. Sim. Tem outros, se você meter o pé no peito, a pessoa, meu Deus, ela chora, se escabela e você traumatiza. Claro. Né? E nisso, quando você tem alguém, isso pra mim não funciona, Mari. Você tem alguém contigo, que ele fala bem de você na sua frente, ele puxa teu saco e nas costas ele fala mal, ele bota as pessoas em dúvida daquilo que você tá fazendo, ele entrega a parte dele, mas ofusca os outros. Sim. Ele tá sempre fazendo essa... Cara, pra mim, aqui ó, não passa. Eu também sou da mesma opinião, não passa. Marúbia. Tem um ranço, não passa. Eu acho que realmente essa boa convivência, essa honestidade de caráter, nossa. né? Isso pra mim também é inegociável. Ai, não dá, Mari, não dá. Ai, não dá. Legal. E Marúbia, se você pudesse colocar um outdoor gigante na frente da porta de toda a empresa, com uma única frase para todo dono ler antes de entrar para trabalhar, o que estaria escrito lá nesse outdoor? Crescimento e expansão da minha empresa começa por mim. Olha para dentro. Essa é forte, hein? Olha para si. Ou seja, o líder é o exemplo. É o exemplo. Se ele não tiver exemplo, não espera bons resultados. Ele tem que ter a consciência de onde ele quer. A empresa vai expandir, vai aumentar aquilo que ele tem dentro dele. Que legal, Marúbia. Então, para todo empresário, para todo líder olhar, cara, a minha empresa é meu espelho, então deixa eu olhar para dentro. Isso, e essa empresa. Ou sabe o que acontece? Às vezes a pessoa demora 20 anos trabalhando, desenvolvendo uma empresa, e agora eu vou, sabe aquela mentalidade que tinha antigamente, que é o que está sendo quebrado agora? Agora eu vou aposentar. Sim. Sabe, eu vou me descabelar, trabalhar, daí então, com 60 eu aposento. Cara, com 60 você, sei lá, vai caminhar na muralha da China, se você quer conhecer, vai fazer alguma coisa assim? Às vezes não. Sim. Se não cuidou da saúde, não. Então, muita coisa passou, a vida passou. Mário, o empresário tem que entender que agora, tipo, cara, vai viver. Vai viver. Viva, sabe? Vai o processo, vai, chora. Ai, avalia, mas viva o processo. É isso que eu quero que os empresários façam. Cara, ainda mais essa empresa pequena aí, que tá começando. É verdade, Aprenda a fazer, chorar, levantar, rir e viver. Sim. Que legal, que bate-papo mais rico, hein, Marúbia? Eu tô amando isso aqui, gente. E agora eu quero falar pra você que é empresário, você que é empreendedor, e você faz muito, você corre muito atrás, você faz dinheiro, só que o que acontece? Seu dinheiro não está parando em suas mãos, saiba de uma coisa, você tem uma identidade financeira que está guiando o seu dinheiro. É um mapa cognitivo financeiro, Marúbia. Todos nós temos, mas é muito bom, hein? Nem todo mundo tem consciência. Porque tem aquela pessoa que ela tem facilidade de fazer dinheiro, mas o dinheiro não para nas mãos. Tem aquela pessoa que o dinheiro vem para as mãos delas com tanta dificuldade que ela faz o quê? Ela trava, ela tem medo de gastar. Daí fica guardando. Fica guardando, e ela vive numa escassez financeira, e às vezes nem é tanto o dinheiro em si, mas é o emocional, que é o medo que, se eu gastar esse dinheiro, será que vai aparecer o próximo? E aí a pessoa retém, e o dinheiro ele é emocional. Se o dinheiro ele é emocional, você tem que sentir prazer também com o seu dinheiro. Verdade. Você tem que investir em você, pelo menos não, 10% para investir em você. Para o seu cérebro entender, olha que legal que eu trabalhei bastante. Eu mereço, né? E é só 10%. Por quê? Boa, Mari. Dá a dica, porque olha... O que acontece, Maru? Então nós temos aqui 4 identidades financeiras. O gastador, ele está sempre justificando para ele gastar com ele mesmo, com os prazeres dele, mais do que 10%. Já quem tem a identidade financeira do retentor, ele não gasta nada, porque ele está vivendo na escassez, ele acha que ele não merece. E na minha mentoria, o que a gente faz? Você vai fazer um estudo, você vai ver qual é a sua identidade financeira, onde foi que essa identidade financeira começou. São 4 identidades financeiras: gastador, retentor, inerte e o desertor. Depois que você faz esse diagnóstico, você vai ver onde foi que nasceu essa identidade financeira, você vai ressignificar e você vai fazer um plano, um mapa pessoal da riqueza. Que legal, Mari. Baseado em quem você é, na sua história de vida e no que você quer atingir, que é o que você falou. O empresário precisa de definir onde ele quer chegar para não fazer uma jornada, não é isso que eu quero.
E aí tem que voltar, entendeu? E então é sobre isso a minha mentoria. Então, se você quer aprender como você pode fazer, reter, multiplicar o seu dinheiro de forma leve, respeitando quem você é, a sua história de vida, me manda uma mensagem que eu vou te enviar um link onde nós podemos conversar. Se esse é o seu momento, se eu entender que é o seu momento, a gente pode falar melhor sobre essa mentoria. Então, não perca tempo para vir aprender a fazer, reter e multiplicar o dinheiro. Não perca tempo, não perca dinheiro, não perca consciência, coisa Verdade. boa. Marube, e onde as pessoas podem te encontrar, mulher, com toda essa riqueza aí de conhecimento? Olha, no Instagram, tô no Instagram, TikTok, tô com vídeo no YouTube toda terça-feira. Toda terça-feira, vídeo no YouTube. E tô trazendo aí bastante essa parte de conhecimento, essa virada, direcionando os negócios dessa forma mais, não só o técnico, o projeto, mas algo bem direcionado para a consciência, para a pessoa entender que o ideal é o empresário, ele entender o processo, não ficar dependente. Para de vez em quando aqui, não, agora ele já entendeu o processo, não, agora eu preciso de alguém direcionado em finanças, agora eu preciso, peraí, agora é o RH, agora ele entender isso, esse é o processo. Sim. É liberdade, deixa ali, analisa, entende, organiza, vai viver, respira. Que legal, Marube. E passa os seus arroba, por favor, os seus contatos. É @mgavasso, no Instagram, você me encontra lá. O canal no YouTube é Marube Gavasso. E também no TikTok, Marube Gavasso. Que legal, Marube. E o seu trabalho é direcionado para pequenas, médias e grandes empresas? Ou você escolheu um nicho, só grandes empresas? Não, pequenas empresas. Também, né? Pequenas empresas, direcionado bem para a parte do empreendedor, do empresário que é o líder em si, da empresa. Ótimo. Então, ou seja, pequeno, médio e grandes empresas, você... Sim, porque grande empresa vai ter que direcionar bem ali, que geralmente são as lideranças em si. Exatamente. Né? Então, eu estou direcionando bastante pro novo empreendedor, para aquele empreendedor que tem ali, ou a empresa que está no início, está com 5 funcionários, está virando 7 funcionários e quer fazer essa organização, entender para ele expandir. Que legal, Marube. E agora temos aqui um momento que é o meu conselho vale ouro. Você já participou do Instagram, mas isso aqui agora é fundamental. Essa barra de ouro pesadíssima. Então, Marube, qual é o seu conselho que vale ouro que você quer deixar para todas as pessoas que sonham em criar sua própria empresa? Olha, o conselho de ouro para quem quer realmente ter a sua própria empresa. Vai, mete o pé, coloca teu sonho para rodar e principalmente faz a empresa dos seus sonhos. Então visualiza lá a empresa que você realmente quer e não perde ali, é o que eu falo muito, a tua essência. Bota o teu molho na empresa, bota o teu molho. Isso é o que vale ouro, isso é o que quem trabalha com a internet, quem trabalha na empresa sabe. O diferencial é ser exatamente da forma e do jeito que você é. Que legal, esse conselho é maravilhoso, amei. Que bacana. E agora eu quero agradecer aqui os nossos patrocinadores. Eu quero agradecer o Voxia. O Voxia dá palco para aqueles que querem elevar a voz para o mundo. Sabe aquelas pessoas que querem treinar a voz, mas não tem um público, já tem uma palestra marcada e está inseguro? Venha para o Voxia, procure lá no Instagram, Voxia, e você vai fazer esse treinamento com uma plateia de verdade e vai te preparar para esse momento real. E também eu quero agradecer a British Posture Academy. Esse é um refinamento de postura, Maru. Opa, deixa eu até me arrumar não aqui. Isso é esse posicionamento que começa de dentro para fora. Que às vezes a pessoa tem um poder interno tão grande, mas fica com a postura toda caída. Toda caída, sim. Então, vamos lá endireitar. E a Miriam Mirabello, ela está com um trabalho lindo aqui na Inglaterra. Ela está ensinando a pessoa a recuperar esse poder de dentro para fora. Que legal. Com esse posicionamento de imagem e postura, né? Então, se você quiser melhorar a sua postura, a British Posture Academy também tem o Instagram. Vai lá e corre. Também eu quero agradecer o PS Chocolate, que é um café que está aqui na Hang Lane, um café brasileiro, que tem pão de queijo, coxinha, bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro, tapioca. Então, se estiver passando aqui pela Hang Lane, vai lá e visite o café da Vanessa, combinado? Então, é sobre isso. Marúbia, muito obrigada por ter vindo. Obrigada, Mari. Que obrigada. riqueza, tô saindo daqui muito mais rica.
Nossa, podcast. E volte mais vezes, traz a dica aqui pra voltaremos sim. Muito obrigada. Então, tchau, até o próximo. Obrigada, pessoal.